Olá, glória a Deus. Ageu capítulo 1, versículo 1. No primeiro dia do sexto mês, segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio da casa do Senhor no meio do profeta Ageu, governar Judá e Jorababel, e o filho de Sealtiel, o sumo sacerdote José, filho de Joazadak, e dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma ainda que não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. E por isso veio uma palavra do Senhor veio novamente no meio do profeta Ageu. Por acaso, ao tempo de vocês, mora em casa de fino acabamento, mas enquanto a minha casa continuar destruída, agora sim diz o Senhor dos Exércitos, veja onde os seus caminhos levam a vocês ter plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se falta de beber, não se satisfaz, veste, mas não se aquece. Aqueles que recebem o salário colocam em uma bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, veja onde os seus caminhos estão levando. Subiram ao monte e trazer madeiros, construir o templo para que me alegre, mas seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperam muito, mais veio ao pouco, mas o que vocês trouxer na casa, despirei um sopro, para que eu fiz. Pergunta o Senhor do Exército: por causa do meu templo ainda está destruído, enquanto cada um ocupa a sua casa própria. E por isso vocês causam ao céu, reteve o orvalho da terra e dá o fruto. Glória a Deus. Nós no campo, no monte, provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite, tudo mais da terra produz. Mas também os homens, os gado, trabalhavam na mão de vocês, foram prejudicados. Jorabel, filho de Titiniel, o sumo sacerdote, Josué, o filho de Jozadak, todos restantes do povo obedeceram à voz do seu Deus por causa da palavra do profeta Ageu, que o Senhor é o seu Deus, enviará ao povo o temor ao Senhor. Então Ageu era o mensageiro do Senhor e trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor corajou o governador de Judá, Jorababel, filho de Satiniel, o sumo sacerdote de Josué, o filho de Jozadak. Todo o restante do povo começaram a trabalhar no templo do Senhor, o exército, o Senhor dos Exércitos, Senhor Deus. Vigorosamente o quarto dia, o sexto dia, segundo o reino do Senhor.
segundo o reino do Senhor. Então, o profeta Ageu era no santuário, via no santuário aqui, e a casa do Senhor nas ruínas, a tentativa de reconstruir que havia fracassado, entre 15 anos antes do povo construir a casa sem cuidar da casa de Deus. O livro diz o dividido. Os 4 oráculos apresentavam o primeiro oráculo, chamado de reconstrução do templo. O profeta dirigia aos líderes na época do povo de Zorobabel, descendente de Davi. O chamado do governador Estrada, Josué, era o interesse das coisas pessoais, mais pela a proibição. O governo do povo não queria retornar-se à obra para edificar o templo. Por isso que o povo tivesse a casa de fino acabamento, enquanto a casa do Senhor do templo estava em ruína. A casa do Senhor do templo estava em ruína. E com consequência dessa negligência religiosa, tudo mudou desde o cultivo. Nessa satisfação da necessidade básica, recursos, o povo devia refletir necessidade. Então, a casa do Senhor estava em ruína, em negligência. E quando acontece uma coisa dessa, há negligência também da parte da liderança, entendeu? De governo, das coisas públicas, e deixando a casa do Senhor em ruína. Então eles estavam perdendo tudo na agricultura, alimento, gado, entendeu? Tudo. E o povo, quando a casa estava em ruína, o povo estava negligenciando, estava fraco, entendeu? Vamos ler aqui. Em benefício do fracasso, porque não foram acompanhadas as bênçãos de Deus, na natureza. A mensagem de Ageu parece ter recebido resposta positiva, que o povo obedeceu a reconstrução. O povo estava rebelde, não estava obedecendo. Quando o povo obedeceu, as coisas começaram a andar no eixo. O processo de edificação, conforme a palavra do profeta do Senhor, confirma a aprovação da mudança de atitude. O povo teve mudança de lá. Se a gente não mudar, a gente vai para ruínas. Botando em primeiro lugar o Senhor, obedecendo. Então a presença estava significada a liderança, cheio do Espírito Santo. Não adianta. Se o líder não tiver a presença do Espírito Santo, se não tiver a presença do Espírito, a casa fica vazia. A casa, com a presença do Espírito Santo, ela fica forte. Entendeu? Então é isso aqui. Então o restante do povo começaram a trabalhar com entusiasmo. Entendeu? Estava desanimado porque a casa estava vazia. Quando eles quando a casa voltou,
é porque está declarado assim. Então, glória a Deus. Então, teve entusiasmo de trabalhar na casa. Porque tá na casa, estava a presença do Espírito Santo. Deus vê tudo, vê todos. Nada passa sem a vontade dele. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.